E a estrutura mais uma vez levou a melhor. Justin Badurina venceu para cima de Gabriel Zancanelli no Tampa Pro e esse resultado acende um alerta vermelho muito importante do que pode acontecer com o Ramon Dinossauro esse ano no Mr. Olímpia. Tyler Manion, vice-presidente e um dos cabeças da Pro League, sinaliza mais uma vez que é isso aqui que a Classic Physique quer, uma estrutura que separe o que é Classic do que é Bodybuilder, e isso pode ser um problema, principalmente para o Ramon na sequência dessa temporada, beleza galera? Então eu convido vocês a assistir esse vídeo até o final para a gente tentar entender esse resultado de uma outra perspectiva, mostrando mais uma vez que a Classic Physique aponta aquilo que quer e demonstra o que é um clássico do que é um fisiculturista open ou um 212 da vida, beleza galera? Então acompanha o vídeo até o final que eu quero trazer essa reflexão aí junto com vocês pra gente tentar tirar algumas conclusões do que esperar esse ano no Mr. Olímpia. Deixa aquele like, se inscreve que é importante demais e lembre-se sempre do cupom IK, que é o cupom mais fácil de usar. O link da Growth tá aqui na descrição, lá vocês podem aproveitar para aplicar o cupom IK e os melhores descontos você vai ganhar, beleza galera? Dado o recado aí do início do vídeo, cara, esse vídeo vai ser meio que um vídeo de bastante reflexão, tá? Então calma, senta aí, se acomoda e vamos tentar entender, rapaziada. Mas antes de falar sobre Classic Physique, deixar um salve aqui pra grande Zama Benta, cara, que venceu o Tampa Pro. A verdade é que não teve confronto, a Zama Benta tava aí vários degraus acima das suas adversárias, vence um show muito importante de segundo escalão aí no fisiculturismo, no calendário anual aí da Pro League. Provavelmente ela deve aparecer no Texas Pro também, né, daqui a alguns dias. E aí a Zama Benta se consolida como uma das brasileiras que pode brigar pelo título, cara. Pois é, estamos aqui diante de uma Zama Benta que pode vencer a categoria Women's Physique do Olímpia, como fez a Natália Coelho, né, alguns anos atrás, um ano atrás na verdade, né, porque no ano passado a Sara Villegas voltou e venceu. Então provavelmente esse ano teremos mais uma vez duas brasileiras na cola da Sara Villegas pelo título da Women's Physique do Olímpia. Então parabéns aí pra Zama, que tem uma história incrível, incrível, incrível. Parabéns também pro Pacho, excelente trabalho, um abraço aí pro treinador dela. Vitória maiúscula da Zama Benta e agora é continuar em busca desse título de Olímpia, tá galera? Estamos diante de mais uma mulher que pode trazer o principal título da sua categoria no Olímpia pro Brasil. Parabéns, Zama Benta, rapaziada. Dado o recado aí da Zama Benta, vamos embora, cara. Infelizmente o Zanca foi derrotado, né, cara? Infelizmente a derrota do Zanca aconteceu e quando eu vi esse resultado eu me lembrei de um amigo, cara, de um amigo meu mesmo, um amigo e sempre conversa sobre fisiculturismo comigo e durante muito tempo ele bateu numa tecla. Se ele estiver assistindo esse vídeo depois ele vai me mandar mensagem, eu tenho certeza. Durante muito tempo ele bateu numa tecla pra mim que eu não queria acreditar. Que era o quê? Igão, a estrutura do Ramon é uma estrutura diferente. Você vê, o Sebum ele passeia no palco e a arbitragem já escolheu que eles querem isso daqui. Então eles vão separando os atletas e muito provavelmente quando surgir alguém com uma estrutura tão boa quanto a do Sebum, é bem provável que esse cara tome o lugar do Ramon mais cedo ou mais tarde. E aí eu não queria aceitar essa informação, sabe galera? Por quê? Porque eu sempre digo aqui, né? Pessoas que acompanham o fisiculturismo há tanto tempo quanto eu, têm o sonho de ver um brasileiro levantando o principal troféu no fisiculturismo, cara. Vencendo uma categoria aí no Mr. Olímpia, seja main, seja open, 212, classic, o que é que seja. Então, eu sempre fiquei muito com o pé atrás com relação a essa afirmação. Só que foi passando o tempo, cara, e a gente realmente foi vendo a gringa falando, foi vendo os resultados acontecendo, e a gente foi vendo que realmente era muito difícil confrontar o Sebum. Por melhor que o Ramon se apresentasse, sempre nos feedbacks e naquilo que os gringos falavam, a silhueta do Sebum, a sua largura, essa dorsal dele naja, sempre, porra, deixava o Ramon meio que ofuscado em cima do palco. Então a gente foi começando a perceber que a estrutura do Sebum era o que separava o que é o verdadeiro clássico, o campeão da Classic, e o que é um atleta que mais se assemelha a um bodybuilder open, a um bodybuilder 212. E todo mundo sempre falou que o Ramon mais se assemelhava a um open, a 212, do que a um Classic. Inclusive, né, o ex-coach do Sebum, o Ian Valieri, que foi atleta open, que tem contato aí com os principais árbitros, tudo mais, desde sempre ele falou, cara, o Ramon é um excelente atleta, mas ele nunca vai vencer o Sebum porque ele não é um
atleta clássico, né? Essa discussão ela existiu durante muito tempo. E aí o Ramon conseguiu aqui no ano passado vencer uma pose do Sebum. O Ramon, cara, no prime do prime, o Sebum com uma condição inferior àquilo que ele entregou no ano de 2022 e o resultado, vitória unânime do Sebum, o que foi um banho de água fria para todo mundo. Como que é que o prime do Ramon, o melhor que o Ramon poderia entregar, um shape extremamente seco, cheio, denso, absurdamente volumoso, cara, perdeu por unanimidade, entendeu? Foi um banho de água fria do tipo, cara, talvez se o Sebum chegar sem uma perna, ele vai continuar vencendo o Ramon. E o resultado do Badurina, ele mostra isso que meu amigo sempre falou. Vejam vocês, o Gabriel Zancanelli ele tem pernas absurdas que parecem estar mais secas, com cortes mais profundos. Tem uma linha que até tem uma semelhança aqui com o Badurina, só que é uma linha com a semelhança que mostra principalmente um Zancanelli que é muito mais estreito. E a gente tem um Badurina que, cara, não tem cortes tão profundos, não parece estar tão seco aqui na perna, tem braços com a deficiência gigantesca, mas ele tem aquilo que o Sebum tem, que é a danada da estrutura, é aquela largura imponente, é aquela lateralidade dorsal que o Zanca não tem tanto quando comparado a ele, que o Ramon não tem quando comparado ao Sebum, inclusive que o Ramon não teve quando comparado ao Wesley Vissers no Arnold Classic Ohio, oportunidade em que o Ramon infelizmente foi derrotado. E assim a gente segue. Tem um vídeo aqui que eu postei mais cedo, analisando todo o confronto. Essa pose aqui, pra mim, por exemplo, o Justin Badurina tem de vantagem aqui, única e exclusivamente o glúteo, né? A dorsal, o braço, o ombro, os posteriores são bem equivalentes, mas na parte de cima, o Zanca é melhor em absolutamente tudo, cara. E você vê na parte de lado, o Badurina realmente tem um femoral ignorante, e novamente o Badurina leva uma vantagem para cima do Zanca aqui, especialmente na sua largura. Percebam como ele crava o peitoral de lado, dá uma giradinha no tronco, e ele tem uma largura que dá 1,5 o Gabriel Zancanelli. E o Gabriel Zancanelli não deve muita coisa aqui, porque ele tem o quê? Um quadríceps bom, cheio, tem um femoral que tá melhorando, tem um glúteo que tá vindo. Na parte de cima ele tem um puta braço, ombro, peito, braço desenhado 3D. O Gabriel Zancanelli não deve muita coisa. Agora, o que ele não consegue construir é uma clavícula mais larga e uma dorsal que se expande tanto. Coisa que o Justin Badurina nasceu com isso, ou seja, isso é nitidamente uma limitação genética para aquilo que a Classic Physique vem buscando. Então a gente viu aqui um show, como eu falei no meu vídeo anterior, que o Gabriel Zancanelli agrada muito mais, mas que o Badurina parece estar muito mais enquadrado naquilo que os árbitros buscam para o que é a Classic Physique na cabeça deles. Então é um daqueles shows, cara, em que se eles competirem juntos 10 vezes e levarem esse mesmo físico para o palco, é bem provável que o Zanca seja derrotado 10 vezes. Não porque o Zanca não treina, não porque o Zanca não tem vontade de vencer, não porque o Zanca é preguiçoso, não porque o Zanca faz corpo mole, não. Porque ele tem uma limitação genética quando comparado ao Justin Badurina e eles competem numa categoria que assegura a estrutura para separar o que é clássico do que é bodybuilder. Então, cara, era essa reflexão que eu queria fazer com vocês, usando de exemplo aqui o Mr. Olympia, porque, cara, isso aqui pra mim foi um banho de água fria gigantesco, velho. Olhar o scorecard e ver que o Ramon perdeu por unanimidade, mesmo o Ramon tendo um shape muito mais seco do que o Sebum, e mesmo, principalmente, o Sebum levando uma versão inferior à do ano anterior. Porque em 2022, tudo bem, cara, o Sebum trouxe uma evolução fantástica, era um Sebum que possivelmente seja o melhor Sebum que a gente viu até hoje. E lá ele venceu por unanimidade. Aí no ano seguinte me aparece o Sebum com uma versão inferior ao ano anterior, especialmente em condição. Pega um Ramon muito melhor do que no ano passado. E ainda assim o Sebum vence por unanimidade, o Ramon vencendo uma única pose. Foi um banho de água fria gigantesco e me fez, cara, voltar a pensar naquilo que meu amigo sempre me falou. Igão, até engasguei, ó. Igão, vai ser assim, velho. Se aparecer um cara com estrutura que se assemelha ao Sebum, ele vai começar a ganhar posições. Agora, por que que esses caras, por exemplo, por que que o Justin Badurina talvez não chegue lá e já vença do Ramon? Porque o Justin Badurina ainda tem suas necessidades. Tipo assim, se você coloca aqui o Ramon do lado do Badurina, única e exclusivamente o que o Badurina vai ter de melhor é somente a largura. Quando a gente compara o Badurina ao Zanca, ele tem, para além da largura, outras coisas que lhe dão vantagem. Com o Ramon ele não tem. Ele certamente ganharia talvez o duplo bíceps de frente, mas nitidamente ele teria ali braços muito inferiores, teria ali pernas inferiores, teria dorsal inferior. Então assim,
O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pro Badurina continuar crescendo na Classic Physique e disputar o título, ele só precisa corrigir o volume de braço e conseguir deixar essa dorsal um pouco mais encaroçada, como por exemplo é a do Zanca, porque aquilo que é primordial e aquilo que vai fazer ele ganhar muitas posições, bem provável, já esse ano, que é a estrutura, ele já tem, e isso não é algo que você constrói, isso é algo que você nasce. Então digamos que o trabalho pro Badurina chegar a disputar o título do Olímpia é mais fácil, entre aspas, do que o trabalho do Zanca. Por quê? Porque apesar do Zanca ter um shape muito profundo, 3D, grande, seco e denso, a limitação estrutural barra o Zanca de ultrapassar um cara, por exemplo, como Justin Badurina, como o Sebum e possivelmente como o Wesley Vissers da vida. Então quando a gente olha para esse resultado e a gente vê o Ramon inferior que foi derrotado pelo Wesley Vissers, a gente começa a se assustar. Por quê? Porque o Olímpia foi dominado pela estrutura, o Arnold Ohio foi dominado pela estrutura, o Arnold UK foi dominado pela estrutura, a gente vê o Tampa Pro, que é um show de segundo escalão, é verdade, mas é um show tradicional dominado pela estrutura, e a gente vê que cada vez mais os árbitros optam por um shape que tem uma estrutura que apresenta a diferença do que é clássico para o que é um bodybuilder. Então, galera, esse resultado aqui eu acho que abre aí uma discussão muito grande para o que o Ramon vai conseguir fazer esse ano. Olhando o pouco tempo de off que o Wesley Vissers teve, o pouco tempo de off que o Badurina vai ter, imaginando que o Badurina não vai entregar algo tão diferente até o final do ano, eu ainda enxergo que o Ramon vai estar nesse top 3. Mas, para o futuro, caso o Wesley consiga trazer as melhorias que sejam aceitas para os árbitros, não é nem as melhorias que a gente acha que ele deve ter, mas melhorias que os árbitros aceitem. Caso o Badurina traga também as melhorias que os árbitros aceitem para os próximos anos, infelizmente a gente pode ver um declínio na carreira do Ramon, não porque o Ramon é preguiçoso, não porque ele não faz o trampo, não porque ele não quer ser Olímpia, não. É porque assim como o Zancanelli e assim como grande parte dos atletas que competem na Classic, eles têm uma limitação estrutural que infelizmente não tem como ser moldada. Ou você nasceu com, ou você não tem. Então, galera, é isso aí que eu queria trazer para vocês, com o peito apertado, né, por ver esse caminho que a Classic está tomando e a gente se distanciando do título. Eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês. Espero estar enganado de verdade. Cara, eu queria muito que esse ano a gente chegasse para brigar no First Call Out ali da Open com o Brandão, para brigar pelo título com o Ramon, para brigar pelo título com o Diogo. Mas a gente vai vendo isso que vai acontecendo, cara, e vai enxergando um lado que talvez a gente não quer enxergar, entendeu? Eu volto a dizer, hoje eu ainda vejo um Ramon extremamente completo, que talvez só não tenha a estrutura que os caras querem. Então dificilmente ele vai ser batido. Mas pro futuro, caso o Badurina e outros atletas que têm essas estruturas mais imponentes e que parecem muito mais clássicas, eles consigam a evolução, isso pode acontecer e a gente precisa ir se acostumando com essa ideia, tá, galera? Então é isso, é aquilo que os árbitros querem, é a diferenciação da categoria que os árbitros estão buscando. Infelizmente não tem muito o que fazer, beleza, galera? Então se fez sentido pra você tudo que eu falei, comenta aqui embaixo, quero muito ver a opinião de vocês com relação a isso, porque eu sei que vai dar muito o que falar. Tamo junto e até o próximo vídeo.